Capítulo 124 a 125. Eu gemi, olhos fechados abertos. Senti uma torção no pescoço e uma superfície dura abaixo da minha cabeça, a luz forçando meus olhos enquanto me concentrava no ambiente. Eu me levantei de estar esparramado sobre uma mesa de madeira, garrafas de vidro caindo no chão enquanto eu me colocava de pé. Quase escorreguei, me firmando enquanto me agarrava à mesa. Lancei um olhar curioso ao redor da sala. Não fui o único que aparentemente desmaiou em uma posição comprometedora. Puta merda! Eu murmurei, passando a mão pelo rosto, deixando meus olhos focarem melhor. Quanto eu bebi ontem à noite? Sim, obrigado, Dry. Suspirei. Sem problemas. Bem, pelo menos eu tive o bom senso de colocar minhas roupas de volta antes de desmaiar de bêbado. O que era algo que eu não costumo fazer. Mesmo naquela vez com Izzy, eu ainda consegui voltar para casa antes de desmaiar no meu sofá. Passei a mão pelo cabelo, notando algo muito peculiar. Não estava preso em um rabo de cavalo. Embora não fosse algo que eu fosse muito exigente, não consegui encontrar a amarração que usei. Comecei a olhar ao redor, debaixo da mesa e entre as cadeiras. Nada. O pedaço de pano praticamente não valia nada, exceto que foi o que Scattas usou para prender meu cabelo pela primeira vez. Senti um pequeno aperto no estômago ao pensar em perdê-lo. Dizer que entrei em pânico seria um eufemismo. Não me importei com o quão frenético eu parecia quando comecei a rastejar no chão procurando por ele. Cada canto e recanto que verifiquei e encontrei vazio apenas aumentou minha crescente ansiedade. Fiz uma pausa, fazendo a coisa óbvia e verificando dentro do meu espaço de armazenamento tanto meu anel quanto meu chapéu, mas também não estava lá. Inclinei-me contra a mesa, olhando para o teto, um buraco no estômago. Eu não pude deixar de cerrar os punhos em frustração. A única coisa que me impedia de gritar era que eu estava em público com outras pessoas dormindo enquanto bebiam. Porra! Com bastante força, empurrei todas essas emoções furiosas para baixo. Eu preciso de uma distração. Olha ao redor, estava quieto e apenas alguns momentos depois que senti algo chamar minha atenção no meu anel, peguei meu novo telefone. Aparentemente estava me zumbindo desde ontem. A forma como ele me alertou através do meu dispositivo de armazenamento foi interessante, e eu tive que dar crédito a Rin, ela realmente fez um bom trabalho. Saber e eu vamos explorar, volto mais tarde. Rin, bom para eles. Embora eu tenha desabado em uma cadeira e suspirado, fiquei feliz por eles. Eu não queria criar uma barreira entre o relacionamento que eles desenvolveram ao longo dos anos em que estiveram juntos. Eu brevemente me perguntei se estava tirando saber de Rin quando procurei um relacionamento pela primeira vez, mas honestamente nunca vi nada parecido com inclinações românticas entre eles. Honestamente, elas pareciam quase como irmãs, e eu não queria que Rin se sentisse como uma terceira roda quando eu e Sabre estamos por perto. Então, eu estava feliz por eles. Deixe-o sair, se divertir, explorar e entrar em situações perigosas. Eu sei com certeza que Arturia não deixaria Rin correr por aí a menos que eles fizessem amplos preparativos. Sem mencionar que o Arquimago provavelmente estava de olho nela, então tudo deveria estar em ordem, e eu não estaria cuidando dela. Sentando-me novamente, estiquei os braços, inclinando-me de um lado para o outro para dar uma boa estalada nas costas também. Seria exagerado se eu tentasse colocar Rin com alguém? Quero dizer, não da maneira assustadora. Mas talvez ver se algum dos meus amigos marcaria alguma de suas caixas? Concedido, minha lista de amigos homens está faltando em comparação com minhas mulheres, mas novamente, acho que Rin balança nos dois sentidos. Talvez eu devesse perguntar a Arturia primeiro para ter uma ideia dessa situação. Não é como se ela precisasse de um parceiro romântico, e certamente não quero impor nada disso a ela. Blay, vamos ver como ela estará em alguns meses para finalmente ter uma sensação de liberdade e aventura. Bem, tenho algum tempo para me concentrar em algumas tarefas que queria realizar aqui novamente. Por mais que eu quisesse ver Meridia e dar a Rin um caminho para se fortalecer ainda mais, eu tinha algumas coisas que queria fazer. Falando da minha linda deusa, eu deveria ir vê-la antes de partir para algum lugar importante. Mas antes disso, acho que devo ver Torun e me certificar de que ele está bem antes de partir. Eu me virei, olhando para Sir Viglis no canto. Ele estava enrolado em uma pequena bola, mas seus olhos estavam abertos, como se ele tivesse acordado recentemente. Chapéu ou comigo? Perguntei, dando um pressentimento pelo vínculo do que oferecia, seja voltando de chapéu, seja me acompanhando. Ele pulou e rapidamente escalou meu braço para o meu ombro. Eu apenas ri, acariciando levemente sua cabeça antes de pegar qualquer outra coisa importante e sair pela porta dos fundos. Havia um grande pátio, bem mais do que apenas uma área aberta, atrás do prédio dos companheiros. Bancos por toda parte, uma área que tinha visto muitos pés pisoteando qualquer tipo de folhagem em apenas um chão de terra dura. O que me chamou a atenção foram os sons vindos da forja onde eu tinha criado o Mirage. Bem, eu não me importaria de visitar o ferreiro novamente, ele fez um bom trabalho. Sir Viglis enviou uma espécie de descontentamento através do link sobre este lugar. Não sei o que era, mas aparentemente o fogo aqui o estava angustiando. Eu dei a ele uma afirmação mental de que ele poderia sair correndo. Ele ficou preso por um tempo. Eu não me importaria que ele tivesse fundos em Viterum. Estou te dizendo, isso não faz o menor sentido. Desculpe, Greymane, não sei. A voz de desculpas de Torun respondeu às palavras iradas de Smith.
Os olhos caíram sobre mim imediatamente enquanto eu subia o caminho de pedra até a Forja do Céu. Aela, Torun e Eorlund estavam todos sentados ao redor, Eorlund segurando o grão em sua mão e algumas espadas quebradas no chão abaixo deles. Ei! Cumprimentei com um aceno preguiçoso. Vai! Torun voltou feliz. Eu não pensei que você acordaria tão cedo. Aela soltou um bufo de diversão. Parecia que alguma distância havia se fechado entre nós. Eu ainda não nos chamaria de amigos, mas ela era muito mais amigável. Talvez você devesse ficar com algo mais leve da próxima vez, menino leiteiro. E aí revirei os olhos. Não estou acostumada a beber tanto. Rapaz, foi você quem deu a Torun essa coisa? Eorlund acenou para Grão. Sim, eu respondi em confusão. O que há de errado com isso? O que há de errado com isso? O que há de errado com isso é que não consigo encontrar uma única indicação de nenhuma técnica de forjamento. Partiu meu aço como se fosse madeira. Ele parecia exasperado. Ah, entendo. Não foi puramente feito por meios mundanos, não estou exatamente a par dos detalhes, mas magias poderosas foram construídas no processo de criação. Não estava com vontade de dar uma palestra sobre a alquimia do meu mundo natal. Eorlund apenas fez uma careta, empurrando a espada de volta para as mãos de Torun. Pelo menos meu trabalho ainda está melhor. Ele resmungou. Como está minha lâmina, rapaz? Você já matou algum inimigo memorável com ela? Eu trouxe Mirage para fora, flutuando ao meu lado. Eu levantei alguns olhos enquanto ele se movia lentamente em direção a Eorlund. Lindo! Ele elogiou. A borda ainda está intacta, a aderência está bem mantida. Se eu não conhecesse melhor, diria que nunca vi uma batalha adequada. Eu tenho algumas outras espadas, se você quiser dar uma olhada. Por mais que eu sentisse que precisava esconder segredos, eu realmente tinha esse estranho desejo de mostrar minha coleção. Se eles são como este grão, eu não me importaria de dar uma olhada. Ele cuidadosamente colocou Mirage em uma mesa próxima. Tudo bem, rapaz, mostre-me suas armas. Eu sorri, acenando com minha mão e minhas outras espadas voaram. Comecei a apontar para cada um. Sussurro Ascalon, espada da destruição da Vreaker. Eorlund parecia intrigado. Ele não os agarrou imediatamente, mas se aproximou e começou a analisá-los com um olhar atento. Eu perguntaria o que você gostaria com tantas espadas, mas ouvi sobre como você lutou contra aquele dragão antes. Ele disse de braços cruzados. Sim, meu amigo. Foi uma maneira estranha de lutar, mas foi impressionante. Torun deu um tapa em meu ombro. Esta aqui me dá uma sensação semelhante à de vovó. Ele apontou Ascalon. Outra espada Dragon Slayer. Eu disse simplesmente ganhando um aceno dele. Eu nunca ouvi falar de uma espada matadora de dragões do jeito que Torun a descreveu. Esses tipos de armas são raros? Ela perguntou, também inspecionando minhas espadas. Eu tinha que admitir, eu me envaidecia sob seus olhares inquisitivos. O pensamento deles invejando minha coleção trouxe alguns sentimentos estranhos dentro de mim. Eles são os fatores em jogo para produzir um. Não é realmente algo que você pode criar artificialmente, a menos que você tenha alguns recursos muito raros e pode ser um desperdício usá-los por esse motivo. Eu expliquei, ganhando a atenção deles. Encontrei um pirralho que era descendente de Sigurd, o dono original que mencionei. Sim, eu me lembro. Um homem normal que matou um dragão por habilidade e inteligência. Espero ouvir a história completa outra vez. Torun parecia intrigado com a ideia, eu não poderia culpá-lo por como sua existência parecia girar em torno de dragões. Bem, Sigurd não tinha apenas grão sendo o mais forte. Os outros eram, não particularmente interessantes na minha opinião. Então, quando ele e um grupo de seus companheiros conspiraram para sequestrar minha filha para usar como alavanca contra sua mãe, peguei as armas depois que as derrotamos. Você é a pequena raposa, ela zombou levemente. Perdão? Eu pisquei surpresa. Oh, meu amigo, você não sabia? Torun olhou para mim, e eu apenas o encarei inexpressivamente. Quando você bebia muito, não parava de falar sobre sua filha, chamando-a de sua raposinha. Ele riu. Ah, ótimo. Suspirei. Nunca vou viver isso. Não tema, meu amigo. Você é apenas um bom pai, mesmo que nunca pare de ouvir piadas. Torun e Aela riram às minhas custas. Bem, eu contei a Torun uma espécie de história resumida sobre Kunou antes de beber demais. De qualquer forma, eu mudei de assunto. Eu peguei vovó, deixei o resto com a mãe de Kunou já que o dano era um pouco extenso. Eles eram decentemente fortes, então eles seriam bons recompostos. Este é um artefato da Édrico. Eorlund interrompeu, cutucando Davreaker. Sim, consegui depois de limpar o santuário de Meridia ao norte. Eu não tinha nada a esconder e acho que Meridia ficou satisfeita porque desacelerou um pouco mais brilhante. É sábio carregar uma coisa dessas por aí? Ele me olhou. Eu não trocaria isso por nada no mundo. Ele grunhiu, virando-se para a próxima espada. Não é da minha conta. Ele olhou para Ascalon, franziu a testa novamente e só posso supor que ele estava comparando-o com grão em como foi feito. Eu decidi não expressar nenhum pensamento sobre isso. Nunca sabia quem estava espiando agora e a ideia de um Noble Phantasmon era muito estranha para ser uma besteira adequada no meu caminho. O que é isso? Ele finalmente pousou em Vesper. Sussurro, é semelhante ao Mirage, pois ajuda a lançar minha magia. Esses símbolos. Ele correu um dedo sobre a lâmina.
Normalmente, eu ficaria muito mais tenso sobre alguém tocando minhas espadas. Talvez fosse o fato de que ele era um verdadeiro ferreiro, um respeito por sua profissão e que ele trataria meus bens valiosos com respeito. Ele olhou para mim, então de volta para a espada. Isso costumava ser uma lança. Você pode dizer? Eu ri sem jeito. Posso dizer, rapaz, quem você pensa que eu sou? Ele resmungou. Eu normalmente chamaria algo assim de sucata, mas o trabalho artesanal é impressionante. Ele olhou para a espada com admiração. Eu só posso imaginar o quão bonita a lança deve ter sido, mas para transformá-la em uma espada, e ser devidamente ponderada, ter todas as dimensões alinhadas assim, ela era boa no que fazia. Pensei brevemente na lança em meu anel, mas eu era extremamente possessivo com aquela arma em particular e não queria que ninguém a tocasse além de mim. Ela? Eurlund sussurrou. Rapaz, qual é o nome do criador desta arma? Skatash. Eu respondi simplesmente. Skatash. Ele deixou o nome afundar. Eu vou me lembrar disso. Acho que minha espada da destruição não interessou muito. Parecia muito cerimonial, e eu podia imaginar que ele pensava que era uma espada mágica como as outras e não se importava com sua criação. Isso me deu uma ideia. Ele imediatamente voltou para sua forja. Saia, eu tenho algum trabalho a fazer. Torun e Aela não pareceram perturbados com sua força repentina, apenas se despedindo dele, e eu chamei minha espada de volta enquanto segui escada abaixo, de volta ao complexo do companheiro. Sabe, estou curioso. O que exatamente você tem feito quando não está lutando contra dragões, Torun? Ele me contou sobre suas lutas anteriores, mas nada muito além disso. Concedido, nós não tínhamos falado por muito tempo. Bem, ele coçou a cabeça. O Jaro me pediu para não me aventurar muito longe enquanto os dragões estiverem por perto. Ah, isso faz sentido. Ele queria Torun à distância de matar dragões. Deve ser chato ficar preso aqui por tanto tempo. Sim, os horizontes de Skirim me chamam de algo feroz, mas sou necessário aqui por enquanto. Torun admitiu, um tanto triste, mas também com uma certa determinação em sua voz. Bem, se tudo correr bem, não vai demorar muito. Só temos que encontrar Alduin e detê-lo. Eu ofereci um sorriso. Não tenho certeza se é tão simples assim, mas estou ansioso pelo dia. E quanto a você, Wilhelm? Ela falou, apenas ouvindo neste momento. Você vai ficar por aqui? Você está com saudades de mim? Eu sorri. Até parece. Ela revirou os olhos. Prefiro mais homem nas minhas poses. Ela riu. Ei, eu tenho que tirar minha camisa de novo? Eu sou muito homem aqui. Continue dizendo isso para si mesmo, menino leiteiro. Ela disse com humor. Bem, minha autoestima foi completamente abalada. Mas para responder a sua pergunta, estou trabalhando principalmente na faculdade, com alguns assuntos pessoais que quero resolver. Ficarei de olho quando estiver fora, se eu ouvir qualquer coisa sobre dragões, voltarei correndo. Decidi ser honesto com minhas intenções. Isto me lembra. O que? Tron perguntou. O Jaro me deve algumas terras, e eu tenho um uso para elas agora. Eu esfreguei meu queixo. Você acha que ele se importaria se eu construísse uma casa perto da cidade? Asterisco, asterisco, asterisco. Subi os degraus em direção ao salão do Jaro novamente, desta vez sozinho. Torun e Aela tinham alguns negócios de companheiros que precisavam resolver e educadamente me disseram que era particular, então eu vim para cá. O guarda apenas acenou para mim quando me aproximei das grandes portas de madeira, sua força e estatura indicando claramente uma mentalidade de fortificação quando criada, mas fui facilmente conduzido para dentro. O lugar não estava lotado como antes, havia algumas pessoas nas mesas montadas, comendo, conversando levemente, mas o corte não estava sendo realizado. O Jaro, seus olhos se voltaram para mim quando entrei, parado ao lado de seu criado que me lembrei do outro dia. Wilhelm, uma agradável surpresa. O Jaro me cumprimentou, e parecia distintamente mais casual. Jaro. Mais uma vez fiz uma leve reverência. Eles não eram grandes em etiqueta aqui, mas um símbolo de respeito era mais apreciado. Ele deu um aceno satisfeito. O que posso fazer por você, Wilhelm? Bem, eu queria perguntar sobre aquele pedaço de terra. Ele piscou por um momento, percebendo. Ah, eu tinha esquecido. Ele bateu palmas. Mandei redigir o pergaminho semanas atrás. É meu escritório, se não se importar de me acompanhar. Eu franzi a testa. Por favor, mostre o caminho. Abri um sorriso forçado enquanto ele felizmente começou a me levar para trás da porta fechada, dispensando seus atendentes. Não era particularmente longe e não exatamente o que se chamaria de estudo. Havia várias estantes, uma mesa grande e outra mesa com um mapa de Skirim junto com bandeiras mostrando muitas coisas diferentes. Havia pequenos dragões em alguns, a insígnia dos Storkluaks em outros, e o que presumo ser a Legião Imperial em outros. Sentar. Ele apontou para uma cadeira na frente de sua mesa enquanto se sentava atrás. Eu obedeci, enquanto nós compartilhamos um olhar. Ele apareceu como se estivesse tentando me ler. Estou em desacordo sobre o que fazer com você, Wilhelm. Ele falou. O que você quer dizer com isso? Fingi ignorância. Que? Ele apontou, deixando escapar um pequeno suspiro. Realisticamente, eu deveria fazer tudo o que posso para colocar você sob minha autoridade, mas as ações que fiz foram evitadas por você a cada passo. Fiquei surpreso com sua atitude sincera. Eu não esperava que você fosse tão direto sobre isso. Acho que estamos dispensando a música e a dança aqui? Ele soltou uma gargalhada.
Eu não gosto de jogar jogos políticos quando não há necessidade. Você mostrou suas intenções de não ser amarrado em meus planos como está. É verdade, gosto de ficar fora da política. Eu concordei. Você é poderoso o suficiente para assustar muitas pessoas sob meu comando. E eu não sou um Nord. Eu apontei. Isso também é verdade. Ele não escondeu. Não tenho problemas com outras raças, mas há um orgulho em nossa própria herança que cega nossas percepções. Suspirei, esfregando minha testa. É de se esperar. Tenho sido tratado muito bem por vocês Nords desde que cheguei a Skirin, mas seu povo está muito orgulhoso de sua cultura. Faz sentido que eles vejam o que estão familiarizados de uma maneira melhor do que um estrangeiro. Como eu comentei. E suponho que minha natureza estranha também não ajuda. Sim, suas asas são realmente uma coisa estranha. Muitos pensam que você é algum tipo de adorador de Daedra ou um cidadão de Oblivion. Se eu dissesse nenhum dos dois, você acreditaria em mim. Eu poderia. Ele disse sem hesitar. Gosto de me considerar um bom juiz de caráter. Ele continuou. Eu não acredito que você seja como Torun, nem um osso enganoso em seu corpo, mas você não parece o tipo de pessoa que mente na minha cara. Meias verdades, distorcendo minha perspectiva, eu não colocaria isso contra você. Essa é uma avaliação justa. Eu não tinha nada contra o que ele observou até agora. Então, onde isso nos deixa? Ele se recostou, outro suspiro escapando de seus lábios. Você estar com o colégio é irritante e útil nesta situação. Ah, entendo. Você está usando o fato de que estou na faculdade para manter qualquer cabeça quente quieta? Com quão prestativos eles têm sido, ninguém quer causar problemas nessa frente. O Jaro sorriu levemente. É como você diz. Mas ainda há muitas vozes abertas pedindo uma ação mais extrema. Farengar, eu arrisco um palpite. Ele está entre eles. O Jaro confirmou, e acho que não havia necessidade de manter esse boato em segredo. Você possui artefatos poderosos, muitas coisas que eles fariam bem em minhas mãos, ponto. E o que você acha? Acho que muitos do meu povo são míopes e assustados com os ataques. Você não é um cidadão de Viterum, nem de Skirin como um todo. Você respeita minha autoridade, mas não está em dívida comigo fora destas paredes e se eu realmente desejasse ir embora, eu seria capaz de impedi-lo? Supondo que eu pudesse, se eu realmente desejasse confiscar de você, então que tipo de imagem isso pintaria de mim? Onde isso terminaria depois disso? Se um comerciante aparecesse com um pouco mais de ouro do que o normal, eu simplesmente aceito que estava bem. Ele balançou sua cabeça. Eu prefiro continuar nosso relacionamento atual, mas desejo que seja mais rígido. Um acordo então? Eu pensei em voz alta. Você quer uma garantia de mim? Em termos simples, sim. Ele não escondeu. Eu esfreguei meu queixo, refletindo sobre isso. Você está sendo muito aberto comigo, então vou retribuir a boa vontade. Eu me sinto um pouco culpado. Ouvi dizer que alguns dos dragões que vieram me chamaram também? Eu olhei para ele. Isso é verdade. Acho que o nome, Imperador Dragão Vermelho, é mais conhecido do que seu nome verdadeiro. Ele meditou. A maioria das pessoas acredita que seja uma referência à cor do seu cabelo que chama a atenção. Ele adicionou. Passei a mão pelo meu cabelo com a menção disso. A falta de um rabo de cavalo foi surpreendentemente irritante para mim. Já decidi ajudar. Sem contar que Torun é meu amigo, sempre estarei ao seu lado. E meu coração não é de pedra, se Viterum estivesse em perigo, eu daria minha ajuda. Deixei de fora que pensava neste lugar quase como uma segunda casa, Skirin. Ele parecia genuinamente satisfeito com a minha confissão. Um peso é tirado do meu peito com suas palavras. Estou feliz por não ter pensado incorretamente em você, Wilhelm. O Jaro vasculhou suas gavetas, pegando um pedaço de pergaminho enrolado. Isso tem a minha marca. Encontrei um determinado pedaço de terra que correspondia ao que você pediu anteriormente. Fica um pouco fora da muralha. Não sei se foi danificado pelos ataques do dragão ou não. Não importa, eu posso fazer isso sozinho. Dispensei suas preocupações. A título de curiosidade, qual é a intenção de vocês para este terreno? Não é muito grande, a área também não é adequada para a agricultura. Eu queria construir uma casa. Eu admiti. Embora, tecnicamente, eu fosse dar um tapa na minha casa atual bem no terreno ali. Uma casa? Nós temos propriedades dentro das paredes à venda. Eu poderia encontrar uma como uma recompensa adequada. Eu queria usar o meu próprio e ficar longe o suficiente das outras pessoas para que minhas coisas mágicas não os incomodassem. Ele fez uma pausa, considerando minhas palavras. Entendo. Não tenho nada contra as artes mágicas, mas muitos nórdicos acham isso um mau presságio desde os problemas com o colégio muitos anos atrás. O arquimago fez muito para reverter esses pensamentos nesse meio tempo. Mas quanto tempo isso é bom vontade dura, não posso afirmar que sei. Tudo bem, não pretendo anunciar o que estou fazendo. Vou preparar as defesas adequadas para que nada saia do controle por acidente. O Jaro aceitou minhas palavras, levantando-se. Wilhelm, eu sou grato por suas palavras honestas. Eu me sinto mais à vontade com você por perto, e espero que você não leve a sério quaisquer coisas prejudiciais ditas sobre você em minha cidade. Você é bem-vindo aqui com minha bênção. Ele estendeu a mão para um aperto, aceitei com prazer. Fico feliz em ajudar. Eu sorri quando ele me deu permissão para sair. Era hora de ir visitar meu lindo gênio e começar minha casa.
Certifiquei-me de encontrar uma área isolada antes de abrir um portal e caminhar para um novo local antes de repetir isso algumas vezes. Eu não sabia que tipo de esquemas esses Daedric Lords tinham, mas não arriscaria nada na chance de alguém ver que eu apareci no reino de Meridia. O trono familiar, que neste ponto eu assumi que estava lá para meu próprio benefício. A composição metafísica desse reino era algo que eu tinha dificuldade em compreender no sentido físico, mesmo com meu contexto absurdo envolvido. Eu poderia analisá-lo em minha cabeça, para entender que eu não poderia entendê-lo, mas ver com meus olhos apenas me deu um loop. Lar doce lar. Eu dei a ela um sorriso brilhante, olhando para suas pernas brancas como leite, cruzadas enquanto ela se recostava em seu trono. Felizmente eu tinha um meio de me certificar de que não estava com nojo depois da noite passada, esfregando magicamente a sujeira e qualquer cheiro persistente de álcool. Meridia olhou para mim sem graça. Você voltou. Ela simplesmente respondeu. Sim, eu só queria checar Torun e ter certeza de que ele está bem por enquanto. Eu cocei minha bochecha. Eu posso ter ficado um pouco preso. Eu poderia dizer. Ela demorou. Algo está errado? Perguntei. Ela parecia um pouco. Não sei se chateada era a palavra certa, e não parecia destinada a mim em particular. Ela franziu a testa, franzindo um pouco a testa. Não é nada para se preocupar. Meridia. Eu a chamei gentilmente me aproximando. Era fofo como ela quase esperava quando minha mão estendeu a mão para a dela. Era como se ela estivesse tentando manter sua expressão estoica, mas estava tendo problemas. Com um pouco de esforço, consegui guiá-la para fora do trono e colocá-la em meus braços. Você pode falar comigo. Mesmo que você só queira desabafar, eu estou aqui para você. Afastei algumas mechas de cabelo de seu rosto que se soltaram com um movimento brusco. Uma dessas coisas que eu tinha que lembrar, ela não tinha ninguém com quem conversar. Amigos, família, amantes, eu praticamente a apresentei a todos eles pela primeira vez, pelo que pude perceber. Pelo menos dentro do contexto em que eu reconheceria essas palavras. Ela franziu os lábios, um pouco de frustração clara em seu rosto. Estou chateado porque os outros estavam olhando para você quando você pertence a mim. Ela sibilou. Os outros lordes daédricos. Ela grunhiu em confirmação, optando por se aproximar um pouco mais, a cabeça encostada no meu peito. Muitos deles estavam cuidando do Dragonborn depois de você quando você veio para ajudá-lo. Eu tive que ouvir sua tagarelice incessante enquanto eles tratavam você como outra de suas coisas. Foi ruim eu ter mostrado Davreaker? Todos deveriam saber agora que eu pertenço a você. Beijei sua testa, fazendo o possível para deixá-la à vontade. Ela me apertou um pouco mais forte quando confirmei que era dela. Eu conhecia o sentimento e adorava ouvir essas palavras também. Claro, ela disse arrogantemente. Você é meu. Ela olhou para mim novamente. E você não tem permissão para se aproximar desses outros. Está me ouvindo, Wilhelm Sveinor? Você é meu e aqueles divinos, aqueles Daedric Lords, você não tem permissão para se relacionar com eles. Ela afirmou, não deixando espaço para réplica. Claro, eu não estava desanimado com sua possessividade. Eu sou seu, e você é meu. Bom, ela resmungou, afundando de volta em mim. Eu estou feliz. Ela seu murmúrio alcançando meus ouvidos. Você usou minha espada abertamente e mostrou a eles que está comigo. Ela explicou completamente. Obrigado. Só espero não ter lhe causado nenhum problema. Bobagem, que problemas você poderia me causar? Apenas as brigas daqueles idiotas em meus ouvidos, nada mais. Bem, se ela disse isso, havia muitos poderes superiores assistindo? Muitos. O que as pessoas aqui conhecem como os divinos, e muitos dos lordes daédricos. A profecia em torno de seu amigo tem muitos séculos em construção, desde o amanhecer de Nin. Suas ações ditarão se esta iteração do mundo terminar ou não. Uma reinicialização do tabuleiro aos olhos deles, para que estejam prestando atenção nos envolvidos. Ela explicou cuidadosamente. Então aquela lenda de Alduin comer o mundo é verdade. Eu cantarolava. De fato, embora ele não coma fisicamente o planeta. Eu presumi que não. Mas isso levanta outra questão. Se ele tem o tipo de força para passar por uma erradicação total do mundo, como Torun poderia ser uma ameaça para ele? Meridia parecia estar pensando profundamente por um momento. Estou tendo problemas para colocar em palavras que você entenderia. Ele não tem a mesada agora. Subsídio. Talvez autoridade seja um termo mais preciso? Eu ofereci. Sua situação estava me lembrando de Arquades. Ela levantou uma sobrancelha. Sim, isso seria mais preciso. Ele não tem autoridade para escavar completamente o mundo do começo ao fim. Assim como os divinos governam os aspectos de Nirn, ele também tem seu propósito, e como não o cumpre atualmente, sua força é grandemente reduzido a algo meramente. O filho mais velho de Akatosh. Ah, acho que entendo. Por algum motivo ou outro, ele não está fazendo seu trabalho e não obtém os benefícios que vêm com isso. Então, em vez de acabar com o mundo inteiro, ele é algo parecido com um semideus dragão. Nenhuma autoridade piedosa que lhe dê uma autonomia absoluta sobre o planeta. Esse é um resumo decente. Aprofundar mais exigiria falar sobre os princípios conceituais e subjacentes da existência de Nin, a maioria dos quais exigiria ainda mais o discurso sobre o nascimento de toda a criação, de nossa perspectiva. Eu senti que ela acrescentou aquela última parte no final por saber que seu canto não era tudo o que havia.
Então, Torun vence Alduin, o mundo é salvo e continua girando para sempre? Não, ela disse secamente. Alduin é eterno. Ele pode ser parado, destruído nesta era e muitos depois dela, mas eventualmente ele retornará, assim como outro Dragonbor. É um ciclo. A profecia dita que acontecerá até que finalmente aconteça. Pode ser trilhões de anos a partir de agora, mas, eventualmente, Alduin acabará com este mundo e outro tomará seu lugar. Todas as coisas têm seu fim. Deixei escapar um suspiro. Mesmo este universo terminará em algum momento, quando a última centelha de vida finalmente se extinguir e tudo retornar ao nada caótico para renascer em algo novo. Eu pensei que você ficaria mais chateado? Ela olhou para mim estranhamente. Eu não pude deixar de rir. Vi universos morrerem e nascerem uma quantidade infinita de vezes em um único momento. É simplesmente um modo de criação. Não sei por que, apenas que simplesmente é. Tento ajudar onde posso, quando algo vai mal bem na minha frente. Mas não vou deixar de me incomodar com a ordem natural de tudo. Eu pressionei minha testa contra a dela, sentindo o calor de sua respiração contra minha bochecha. Incomoda você que eu me sinta assim? Que eu não me importe que este universo acabe com tudo em algum momento? Isso não. Sua resposta surpreendentemente simples. É revigorante, de certa forma. Estou satisfeito por você ter uma perspectiva mais ampla do que a maioria dos mortais. Senti sua mão se mover para cima, pressionando levemente contra minha cabeça enquanto ela se movia para um beijo por conta própria. Foi muito bem-vindo ao compartilharmos o momento apaixonado. Minhas mãos também se moveram, traçando o contorno de seus quadris enquanto descia e sentia a ampla carne de sua bunda. Dando vários bons apertos através de suas vestes, nossos lábios ainda estavam presos. Perverter. Ela murmurou, quebrando o beijo. Mas não sinto hostilidade em suas palavras, como se fosse um meio de resolver seus próprios sentimentos crescentes. Quanto tempo mais você pretende segurar minha retaguarda? Contanto que você me deixe. Atirei-lhe um sorriso atrevido. Se você quiser fazer isso com mais frequência, não vou me opor. E de repente minhas calças parecem um pouco mais apertadas. Fiz uma promessa a mim mesmo quando vi seu rosto levemente vermelho com meu leve toque. Eu ia arrumar minha casa, então eu ia levá-la totalmente. Eu ia empurrá-la para baixo e descobrir todos os sons fofos que ela pode fazer quando realmente começarmos. Ter sua mão correndo pelo meu cabelo enviou um arrepio pelas minhas costas. Do jeito que ela estava sendo íntima, estava ficando cada vez mais difícil resistir. Eu prefiro seu cabelo preso como era antes. Ela afirmou. Eu não pude deixar de suspirar. Não era como se suas palavras fossem prejudiciais. Eu também pensei que ficava melhor com meu ari em um rabo de cavalo. Eu perdi minha ligação. Eu murmurei. Skatas me deu. Você sente falta dela? Ela perguntou baixinho. Eu faço. Eu não queria esconder dela meus sentimentos, mesmo que fossem por minhas outras garotas. Sinto falta dela todos os dias. Você não disse que tem uma maneira de trazê-la de volta? Sim, mas isso exigirá algum esforço e gostaria de vir vê-lo primeiro. Eu empurrei minha cabeça para baixo em seu peito com um gemido. E eu ainda estou com raiva. Estou chateado com o que ela me fez fazer, emocionalmente me chantageou para fazer, mas não consigo parar de cuidar dela. E acho que ainda estou chafurdando, me lamentando. Suspirei novamente, algo se tornando normal neste momento. Talvez isso tenha sido bom para mim. Me fez perceber o quanto eu estava apegado a algo tão simples, só porque ela casualmente me entregou. Era um pedaço de pano e eu o tratava como um tesouro sagrado. Inferno, eu tive muitas outras coisas que ela me deu. Eu não precisava ficar obcecada com isso. Eu inclino minha cabeça para cima olhando para mim. Desculpe, não queria divagar sobre outra das minhas garotas quando estávamos compartilhando um momento. Dei-lhe outro beijo rápido. Obrigado por ouvir, no entanto. Eu estou feliz que você esteja disposto a compartilhar seus sentimentos comigo, mesmo que eles sejam sobre suas outras mulheres. Meridia nem parecia estar forçando quando disse isso. Ela genuinamente não parecia nem um pouco angustiada com a perspectiva de outras mulheres. Estou surpreso. Você escolheu vir me ver antes de trazer de volta sua outra mulher? Você acha que eu não sinto sua falta quando estou fora? Eu gentilmente cutuquei sua bochecha. Eu me importo com você tanto quanto eles. Bem, às vezes era necessário ouvir o óbvio para que ele afundasse. Ela fez um som fofo, mas não respondeu de outra forma. Em vez disso, ela estendeu a mão para o vazio, agarrando algo e puxando. Eu acredito que isso é o que você perdeu. O quão? Eu olhei para ela com surpresa. Seus olhos desviaram-se ligeiramente. Eu notei que você o descartou em seu estupor de embriaguez, então eu o peguei. Embora eu aprecie isso, eu não esperava que você se importasse com algo assim. Eu a cutuquei levemente. Meridia, algo que você quer me dizer? Eu apenas... Ela parecia um pouco envergonhada. Desejo uma maneira melhor de acompanhar você quando você partir. Para cuidar de você de alguma maneira quando não estiver neste mundo. Você colocou alguma coisinha nisso, com a intenção de me devolver quando eu perdi. Eu levantei uma sobrancelha. Parece infantil quando você coloca dessa maneira. Ela resmungou. Você está com raiva? Eu não estou bravo. Eu assegurei a ela. Estou chateado por falta de um termo melhor. Eu teria concordado sem pensar duas vezes se você simplesmente tivesse me contado. Eu a puxei para outro abraço.
Ela deve ter se sentido um pouco fora de sua zona de conforto quando falei sobre outros mundos, fazendo-a pensar em fazer algo assim. E nem foi uma traição ou algo assim. Foi bobagem se alguma coisa, e não é como se ela estivesse roubando algo de mim. O que isso faz? Isso apenas me permite testemunhar suas viagens quando você voltar. Um pedaço do meu poder lá vai sincronizar comigo e retransmitir as informações. Ela me informou. Ah, ela não pode deixar este universo por capricho. Não duvido que ela tenha se sentido um pouco excluída. Sua garota boba. Eu ri, inclinando-me e compartilhando outro beijo com ela. O pedacinho de pano que Skatas me deu. Eu alegremente aceitei, dando a ela um sorriso enquanto arrumava meu cabelo como sempre fazia. Como se parece? Eu prometi parar de me chutar sempre que ela fosse mencionada. Eu a teria de volta em breve, não precisava chafurdar na minha própria autopiedade. Aceitável. Ela parecia feliz por eu ter aceitado de bom grado sua intromissão. Eu não pude deixar de rir, minhas mãos tomando as dela novamente. Você é bom demais para mim. Sim, e não se esqueça disso. Bonitinho. Eu apertei as mãos dela. Ninguém jamais ousaria me chamar de fofo tão levianamente quanto você. Ela bufou. Se fosse qualquer outra pessoa, eu ficaria muito chateado. É meu privilégio como seu homem. Então é. Ela não refutou, aceitando minhas palavras. Você está ciente de que Artoria e Rin deixaram aquela sua faculdade? Estou. Ela me mandou uma mensagem. Peguei meu telefone para dar uma olhada. É um dispositivo usado para comunicações de longa distância. A origem é mundana por natureza, mas sim estava trabalhando para tornar possível o uso em linhas mundiais em tempo real. Eu ia pedir a ela mais algumas encomendas para que você pudesse entrar em contato comigo e vice-versa. Meridia inclina a cabeça, examinando o dispositivo que deve ter sido muito estranho em seus olhos. Isso me lembra de algumas engenhocas que aqueles Vemer criaram. Ela cantarolou. E você disse que Rin Tosaka foi quem criou este dispositivo, que ela poderia fazer mais? Sim. É algo que você quer? De fato. Ela disse sem hesitar. Vou providenciar um eu mesmo. Tenho certeza de que posso pagar o suficiente. Ela queria entrar em contato sem minha intervenção? Ela estava tentando estabelecer uma espécie de relacionamento com as pessoas da minha vida? O pensamento fez meu coração bater um pouco mais rápido. Seria possível ficar de olho neles enquanto estão fora de casa? Você teme pela segurança deles? Pelo que falei com Artoria, ela é muito forte relativamente. Poucas coisas podem prejudicá-la fora de coisas como eu. Atrevo-me a dizer que até mesmo Alduin ficaria surpreso se ele tentou atacá-la sem planejamento adequado. Isso é verdade. Uma Excalibur no rosto faria pensar 2 vezes. Sempre temerei pela segurança deles. Mas só quero ter certeza de que ninguém de fora interfira se possível. Meu maior medo é que alguém como Mulagbal se interesse. Ela ficou tensa com a menção de seu nome, uma carranca no rosto. Se ele tentar tocá-los, eu pessoalmente o tirarei dessa noção. Eu também gostaria de expressar meu desagrado. Embora soubesse que não seria páreo para ele em seu reino, tinha certeza de que poderia fazê-lo sofrer mesmo que isso me custasse a vida. Aparentemente querendo mudar de assunto, Meridia falou novamente. O que você quer fazer agora? Ela perguntou. Se você deseja ficar aqui, eu não vou ficar chateado enquanto você decidir ficar. Por que você é tão fofo? Eu tenho algumas coisas que preciso fazer. Eu dei um sorriso de desculpas, segurando sua bochecha. Quero configurar minha casa para conectar vários mundos. Se eu for bem-sucedido, não ficaremos muito distantes por longos períodos de tempo. Ela piscou com isso, processando o que eu disse. Eu terei que ver o que você deseja criar. Eu preciso falar com Jin, ela é crucial para esta parte. Então pule para o meu mundo de nascimento. Posso levar 1 dia ou 2 para checar minha filha, mas caso contrário, estou me concentrando em terminar isso. Sua filha, Meridia murmurou. Seria, posso conhecê-la? Tenho certeza que Konou gostaria de conhecer sua tia Meridia. Eu ri puxando-a para perto novamente para seu desgosto. Acho que a ideia de Konou chamá-la de tia a fez corar. Um vislumbre do futuro? Aposto que Konou amare alguns irmãos. Eu sussurrei. N não fale bobagem. Isso teve um efeito crítico sobre ela. Sou incapaz de produzir com você. Ela se virou bufando. Você tem certeza disso? Que não há como, mesmo fora deste universo, fornecer os meios. Eu levantei uma sobrancelha. Ela fez uma pausa nisso, um lampejo de realização surgindo nela. Você está falando. Não posso reivindicar nada agora, mas no futuro, se for possível, sempre pensei que ter uma família grande seria bom, se você não fosse contra. Não quero forçar qualquer coisa em você. Ela tinha uma aparência semelhante à de quando quebrei sua visão de mundo pela primeira vez com minhas origens. Uma criança, eu? Acho que ela está perdida em seus próprios pensamentos. Talvez fosse errado provocá-la assim, mesmo que eu não fosse sincero em meus pensamentos. Meridia, pensamentos para mais tarde. Puxei-a gentilmente tirando-a de seus pensamentos. Certo. Ela sentiu. Podemos discutir isso mais tarde. Ela concordou, aparentemente reprimindo os sentimentos que estava tendo momentos antes. Vá, cuide de suas tarefas. Esperarei seu retorno para inspecionar o que deseja realizar. Eu puxei sua mão para cima e dei um beijo leve. Eu volto em breve. Deixar. Ela bufou. Oh, você está me expulsando? Eu ri abrindo um portal para a faculdade.
Ela franziu os lábios, me chutando como da última vez. Eu vou ficar chateado se você demorar muito. Suas palavras chegaram até mim quando os arredores de seu reino mudaram para neve e montanhas. Levantei-me, a neve amortecendo minha queda do lado de fora dos portões da faculdade. Aquela mulher, eu não pude deixar de sorrir. Ela realmente sabia como fazer meu coração palpitar. Caminhando pelos salões nostálgicos, o fato de o arquimago não ter aparecido foi provavelmente uma coisa boa. Não que eu não gostasse da companhia dele, mas provavelmente não havia preocupações urgentes sobre as quais ele precisava falar comigo. Fiz uma pausa, vendo um rosto familiar sentado em um banco no pátio, livro de feitiços em uma mão e maçã na outra. Ele ergueu os olhos surpreso e me cumprimentou com um sorriso. Meu amigo, já faz um tempo. Entir, já faz muito tempo. Eu respondi com uma saudação educada. Não éramos amigos, mas éramos amigáveis. Qual é a palavra na rua? Sentei-me ao lado dele. Notícias na rua? Ele repetiu, com um sorriso divertido no rosto. Frases interessantes. Eu ouvi alguns rumores particularmente notáveis ultimamente. Rumores, hein? Eu poderia ler nas entrelinhas. Ele está me dizendo que tem informações interessantes para vender. E qual é a base desses rumores? Algo sobre Nigringalis Talmor aparecendo em massa e o Dragonbor em Viterum. Ele me deu uma breve visão geral. Eu bati no meu queixo. Ele claramente não recebeu notícias do meu envolvimento ainda. Acho que as mensagens estão um pouco lentas devido à situação em torno da proveniência no momento. Conte-me sobre o Talmor. O Talmor, mesmo em Tyr, teve que se impedir de carrancudo. Os Talmor supostamente foram relatados se aproximando de cada Jaro que ainda está do lado do Império. Mesmo meus ouvidos estão tendo problemas para obter os detalhes. Mas até agora, apenas Jaro Balgruul foi visto chutando os emissários para fora de seu território. Interessante. Alguma ideia do porquê? Bem, eu posso ter ouvido que eles sugeriram algo sobre colocar o Dragonbor sob sua proteção em palavras menos educadas. Sim, isso serviria. O que me preocupa é o fato de que os Talmor estão em vigor em cerca de metade de Skyrim, algo para olhar para fora. E esses Nigringalis? Eu só conhecia as informações mais vagas, mas eles estavam associados a um Daedric Lord, então eu queria saber um pouco mais por precaução. Muito curioso. Não se sabe muito além das lendas, mas relatos de indivíduos que correspondem às descrições foram vistos nas cidades que ficavam perto de Riften. Nigringalis, campeões do Nocturnal, o patrono dos ladrões, e eles apareceram perto dos restos da Guilda dos Ladrões. Que coincidência. Eu brinquei. Bastante. Ele parecia igualmente divertido. Alguma coisa para se preocupar? Eles parecem estar perseguindo alvos de alto valor, roubando dos ricos que podem arcar com a perda e tornando isso muito público para aumentar sua reputação. Essa é uma visão interessante para meros rumores. Quase como se você os estivesse espalhando intencionalmente. Eu ainda me lembrava de como ele aparentemente entrou em contato com a Guilda dos Ladrões tão facilmente da última vez. Oh, eu sou apenas um humilde fornecedor de mercadorias. De origem duvidosa. Eu adicionei. Ele riu, nem mesmo se esquivando da minha insinuação. Qualquer outra informação que você deseja obter, ou talvez qualquer bem que você queira. Bem, eu pensei, mas com a situação em torno de Skyrim, não sei se é viável quando os suprimentos estão sendo encaminhados para proteger vilas e cidades. Tyr soltou um pequeno suspiro. Até eu desisti de uma grande parte do meu suprimento para ajudar no esforço em torno de Skyrim. Armazéns de armas e armaduras são inúteis se Skyrim for queimado em fogo de dragão. Bem, acho que não faria mal perguntar. Dei de ombros. Estou procurando duas coisas. Primeiro, quero cajados, obviamente mágicos, mas de um tipo muito específico. Cajados poderosos são difíceis de encontrar, magos os guardam com ciúmes. Ele apontou. Bem, não estou procurando a variante poderosa, pelo menos o que você está supondo. Eu corrigi. Eu quero aqueles que são imbuídos de feitiços singulares em vez de aprimorar as magias de um mago. Existem basicamente dois tipos de pautas aqui. Aqueles que agem como focos mágicos, como o cajado de Magnus e aprimoram seus feitiços ao existir e serem usados. E aqueles que estão imbuídos de um feitiço singular, como digamos uma bola de fogo, para ser lançado sem mergulhar em seu próprio poder mágico e pode ser recarregado com uma pedra da alma. Eles são, não tão populares quanto a primeira iteração, mas eles têm um propósito, principalmente para novatos quando estão se aventurando. Um pedido interessante. Tal coisa geralmente pode ser encontrada em qualquer tipo de armazém geral. Por que você está vindo até mim? Ele parecia confuso. Eu os quero em grandes quantidades. Todos eles pelo menos imbuídos de um feitiço de nível médio, sem limite superior de qualidade a partir daí. Tantos quanto você conseguir. Eu pensei sobre isso. Acho que estou adicionando uma terceira coisa à lista. Vou precisar de pedras da alma, mas elas não são uma prioridade agora, especialmente com os problemas de abastecimento nestes tempos. Os bastões são viáveis, embora seja um pedido estranho. Mas sim, as pedras da alma estão em falta ao tentar armar todas as mãos em Skyrim com algum aço encantado. Ele assentiu com a minha declaração. Qual foi a última coisa que você pediu? Semelhante às pautas, eu quero pergaminhos mágicos. Curioso. Ele deu um tapinha na bochecha. Os pergaminhos mágicos não são muito populares. Eles são geralmente mais poderosos do que a variante do cajado, mesmo que sirvam ao mesmo propósito.
Sem mencionar que são bastante caros em comparação e requerem um pouco de magia para serem invocados, tornando-os popular fora dos magos ainda mais. Tenho alguns fortes armazenados e sei como adquirir mais, mas não serão baratos. Pegue todos eles, eu disse sem pensar duas vezes. Bem, eu gosto de ouvir essas palavras. Ele sorriu brilhantemente. Tenho certeza. Eu bufei, um pequeno sorriso se formou em meu rosto também. O que devo a você pela informação? Bem, eu não me importaria de abrir mão disso, um desconto de amigos. Ele olhou para mim com expectativa. E o que meu amigo quer saber? Ora, como seu amigo, não sei nada sobre você. Você teria a gentileza de me contar sobre você? Realmente, eu sou um tema quente agora? Tópico quente? O que você quer dizer, Imperador Dragão Vermelho? Ele brincou. Revirei os olhos com o comentário dele. Eu pensei sobre isso, decidindo que basicamente revelar ao mundo. O Draconato adquiriu recentemente uma nova arma. Supostamente é muito sintonizado para matar dragões, pode-se dizer que é seu inimigo natural, cortesia de seu amigo. Agora, isso é particularmente interessante. Entir sorriu. Tenho certeza de que muitas pessoas seriam atraídas por onde tal arma poderia ser adquirida nestes tempos difíceis. Seria revelado eventualmente e poderia muito bem se beneficiar disso, e prefiro que as pessoas se concentrem em mim do que em Torun. Eu acho que isso deve ser suficiente? Certamente. Ele assentiu. Fique seguro, Entir, está uma loucura lá fora agora. Dou um tapinha no ombro dele, levantando-me do meu lugar. Eu tinha planos, o mais importante era garantir que minha casa fosse extremamente bem defendida, especialmente se meu Jin estivesse cuidando dela. Havia mais alguns rostos que eu vi, mas nenhum com quem eu realmente me dava bem, apenas compartilhando uma ou duas palavras no passado. Não vi Toldir em lugar nenhum, mas o arquimago disse que ele estava bem de saúde, só posso supor que ele estava ocupado com assuntos importantes. A escada em espiral que levava à biblioteca era a mesma de que me lembrava, e as portas da grande sala foram abertas com pressa. Fui recebido com a bela visão de livros sobre livros ao meu redor. Urag olhou por trás de sua mesa, dando-me um grunhido de reconhecimento antes de ignorar minha existência. Alguns livros flutuando no canto me diziam onde eu precisava ir. Eu olhei alegremente para o meu lindo gênio no canto, classificando os livros em uma velocidade impressionante. Não consegui me aproximar dela. Quando me aproximei, ela me viu com o canto do olho, mas a envolvi do mesmo jeito. Sente minha falta? Eu beijei sua bochecha. Wilhelm, ela riu, soltando os livros em suas mãos. Como você esteve? Eu coloquei meu queixo em seu ombro. Incrível. Ela sorriu. Isso é tão maravilhoso, tantos livros e posso lê-los quando quiser. Vê-la tão animada realmente me deixou à vontade. Bom, contanto que você esteja feliz. Eu tive que resistir ao desejo de cutucar sua orelha novamente. O jeito que eles se contraíram com sua excitação era adorável demais. Você precisa de mim para alguma coisa? Sua expressão se tornou sensual. Ou você precisa de mim? Em breve farei você se arrepender dessas palavras quando não puder caminhar com suas próprias forças. Eu ia arrumar minha casa, finalmente chegou a hora de resolver isso. Ela parecia deprimida, e acho que ela não entendeu isso. Ei, eu bati no nariz dela. Nada disso, você não vai ficar confinado em lugar nenhum, nem sua vida vai mudar. Eu já fiz os cálculos, você só precisa passar cerca de 8 horas a cada 3 dias lá para manter tudo funcionando, caso contrário. Você pode levar a lâmpada com você sempre que quiser ir a algum lugar. Eu levei a vida dela em consideração. Eu ia arranjar algo para manter o lugar temporariamente quando ela não estivesse por perto. A lâmpada agindo como uma bateria que reafirmou as âncoras quando ela voltou, e carregou o que levaria cerca de 8 horas desde que eu sabia que ela não poderia se afastar muito de sua lâmpada. É isso? Isso é tudo. Eu balancei a cabeça. Promessa? Ela perguntou muito baixinho. Eu prometo. Eu a tranquilizei. Talvez a ideia de ter suas esperanças frustradas a essa altura a deixasse um pouco hesitante. Por que não te mostro onde nasci? Eu ofereci. Podemos até ir conhecer minha filha. Entre algumas outras tarefas. Eu queria uma grande quantidade de suprimentos para a fabricação de talismãs para acompanhar as pautas e o pergaminho que estava comprando. Ela se animou com isso. Posso ver onde você nasceu? Ela parecia genuinamente entusiasmada. Sim, e uma vez que eu terminar tudo, você pode visitar lá sempre que quiser. Vamos? Ela alegremente se mexeu em meus braços. Uma voz rouca chamou nossa atenção. Jin e eu nos viramos para ver quem estava lá. Desculpe por falar alto? Eu ofereci o orc de aparência severa, pois ele parecia muito pouco divertido com o nosso barulho. Ele estreitou os olhos. Você está saindo? Ele perguntou, embora eu ache que a pergunta foi dirigida a Jin. Eu sou. Jin apenas assentiu. Você terminou de organizar os livros de história sobre a fundação do Império? Em ordem alfabética com ênfase na parcialidade. Os tomos encantadores? Feito. Magias de destruição de fogo? Feito. E eu já comecei com os de gelo também. Jin disse presunçosamente. Urug apenas grunhiu, voltando sua atenção para mim. Se alguma coisa acontecer com ela, eu vou quebrar você como um galho. Ele ameaçou antes de ir embora. Eu apenas pisquei, olhando para Jin. Você foi adotado? Ele se sentia como um pai protetor. Talvez? Ela parecia confusa também.
Asterisco, asterisco, asterisco. April Falls ou Macnon Canon, obviamente dane-se as regras. Wilhelm, você tem certeza disso? Torun olhou para mim com clara preocupação em seus olhos. O Dragonborn fala a verdade, Wilhelm. O Jaro também se pronunciou. Este é o esforço de um tolo. Alduin é incomparável. Ele derrotou um número incontável de guerreiros ao longo dos anos. Nenhum que o enfrentou chegou perto de derrotá-lo. Eu me preparei muito e muito para isso. Coloquei a mão no ombro de Torun. Treinei e procurei os melhores professores. Eles estavam certos embora Alduin era um monstro. Para enfrentá-lo, eu precisaria de todas as vantagens que pudesse obter. Para ser honesto, não gostei das minhas chances, mas tinha que fazer alguma coisa. Qual é o seu plano? Torun perguntou. Vou jogar com o orgulho dele, desafiá-lo para um duelo. Sim, isso chamará a atenção dele. Torun não discutiu. Mas você tem certeza de que tem tudo o que precisa? Temos muitos fortes e poderosos. Eu o interrompi. Torun, eu apertei seus ombros novamente. Acredite em mim. Torun não falou e apenas acenou com a cabeça. Aguardarei sua vitória então, meu amigo. Com o último adeus, parti deles, fazendo meu caminho para fora dos muros de Viterum. Alduin. Eu rugi para os céus. Um enorme dragão negro respondeu aos meus chamados enquanto rugia em reconhecimento, pousando a apenas alguns metros de mim. Pretendente. Ele gritou em uma língua que eu poderia reconhecer. Você veio para morrer? Vou enfrentar você, Alduin. Eu contra-ataquei. Você e eu, um duelo para resolver a face deste mundo. O dragão soltou uma gargalhada. Você quer duelar comigo, criatura lamentável? Divertido. Aceitarei. Que os divinos testemunhem esta aliança. Eu gritei para o céu. O perdedor perderá os direitos deste mundo, para nunca mais se intrometer em seus assuntos. Como se concordasse com meu pedido, uma luz estalou no céu. HMPH. Sua voz baixou. Que assim seja. Ele praticamente zombou. E o que nossa competição implicará? Você deseja testar seu lamentável Tum contra o meu? Ele zombou. Ou testará seu aço contra minha lâmina? Talvez você queira tentar me vencer com sua magia. Ele parecia bastante divertido consigo mesmo. Oh, se você é tão confiante, que tal me deixar escolher nosso método de combate? Olhei para ele, incitando seu orgulho. HMPH, por que não? O dragão praticamente me ignorou. Deixe este mundo testemunhar seu fracasso, não importa. Até o final deste dia, um falso dragão será destruído. Bem então. Eu estendi meu braço, uma engenhoca metálica aparecendo, luzes piscando ao redor dela. É hora de duelar. Eu gritei, deslizando meu baralho de cartas em meu disco de duelo. Habilitadores holográficos gritam ao nosso redor para iniciar a batalha de monstros de duelo. Alduin apenas olhou para mim, a confusão estampada em seu rosto. O que? Se você quiser me apoiar, confira meu Patreon em https://www.patreon.com/Kaioshin. Costumo fazer pesquisas que decidem coisas importantes sobre o enredo em meu p@treon. Muito obrigado aos meus patronos incríveis. Ben Phillips, Yomi Tancho, Yuki, Surge 1301. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!